Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. A sessão do Congresso para a votação de vetos presidenciais e do orçamento deste ano foi antecipada de amanhã para hoje à noite, mas a oposição ameaça obstruir. A votação do orçamento só pode ser feita depois da apreciação dos vetos que estão na pauta. A sessão marcada para amanhã coincidiria com a chegada do veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. A antecipação da sessão do Congresso para hoje desagradou a oposição. Nós faremos um esforço pelo entendimento para que a sessão ocorra na data de amanhã, permitindo essa inclusão. Não sendo possível, nós vamos usar o instrumento regimental e democrático da obstrução para que a sessão não ocorra, ficando para a data de amanhã, onde a tabela do imposto de renda poderá ser votada. Eu acho que essa sessão tem que acontecer, até porque além dos 4 vetos, nós temos o orçamento para aprovar. E não é possível mais, já estamos no mês de março, que nós continuemos a nos utilizar do recurso do 10º para cada ministério, para cada órgão público, por conta da não aprovação do orçamento. Isso começa a comprometer, inclusive, os investimentos. Na pauta da sessão do Congresso está a resolução que agiliza a apreciação de vetos presidenciais, 4 vetos e o orçamento da União para este ano. O relator da matéria acredita num consenso para que o orçamento seja aprovado. Não votar o orçamento é o jogo que o governo quer, de não ter gasto, de não ter investimentos para o superávit. Nós temos uma peça orçamentária construída dentro de um entendimento com a base do governo e também com a oposição. Agregamos ao orçamento emendas para os parlamentares novos que assumiram esse ano, portanto, todos estão satisfeitos. Nós já tínhamos votado na comissão por acordo e por unanimidade. Eu espero que no plenário do Congresso ocorra a mesma coisa. Comissões temáticas começaram a se reunir para eleger presidente e vice-presidente. A de Ciência e Tecnologia será comandada pelo senador Cristóvão Buarque, mas ainda aguarda a indicação dos líderes partidários para o cargo de vice-presidente. Eleito por unanimidade, o senador Cristóvão Buarque assumiu a presidência defendendo o fortalecimento das relações entre a Comissão de Ciência e Tecnologia e as comissões de Economia, Relações Exteriores e Educação. Cristóvão Buarque disse que a CCT será espaço de debates importantes em 2015. O projeto de lei que cria o Marco Legal da Biodiversidade já está na pauta e tramita em regime de urgência no Senado. Entre os temas previstos para este ano, o senador pretende discutir a relação entre inovação e ensino superior. O ensino superior, que faz parte de outra comissão, deve ser debatido aqui nas inter-relações do ensino superior com inovação. Nós sabemos que nossas universidades têm uma certa aversão à inovação, essa é a verdade. Tem uma certa aversão à boa convivência com o setor empresarial. Hoje em dia é impossível imaginar ciência e tecnologia divorciada do setor privado e atividades econômicas. Já a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle confirmou as indicações partidárias para presidente, o senador Otto Alencar, e vice-presidente, o senador Ataídes Oliveira. As indicações foram feitas em acordo de líderes, respeitando a regra da proporcionalidade das bancadas, mas o encaminhamento da votação gerou polêmica. Nós fizemos uma ponderação só e não pode ser atendida? Para endossar, inclusive, o acordo, a única coisa que nós pedimos é que hoje votássemos só o presidente, por aclamação, inclusive, que eu sugiro, como fizemos ainda há pouco, senador Cássio, na Ciência e Tecnologia. Não foi eleito presidente e vice-presidente, não. Foi eleito o senador Cristóvão por aclamação e o vice vai ser eleito na próxima sessão da comissão. O PT quer a vice-presidência da Comissão de Fiscalização e Controle, que faça na sua segunda escolha. Agora, que não crie o problema de elegermos todas as comissões, aí o PT querer, além da escolha que já fez, ficar com a Comissão de Fiscalização e Controle, porque tem uma desconfiança da postura política que o PSDB poderia ter, o senador Ataídes. Como vice-líder do PMDB, eu quero dizer que eu banco o entendimento para que o PSDB indique a vice-presidência. Proponho a votação por aclamação. Aprovado. Já eleito, o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente colocou em votação um requerimento de sua própria autoria para a realização de uma audiência pública sobre a revitalização do Rio São Francisco. O requerimento foi aprovado. Não há como mais conviver com o assoreamento, com a degradação das margens
do Rio São Francisco, a morte dos seus afluentes, na Bahia mesmo, na margem direita. Recentemente eu identifiquei 4 rios que eram perenes, que hoje são caminhos de areia. É o Rio Paramirim, o Santo Onofre, o Rio Verde, o Rio Jacaré, além de outros, falando assim, os mais importantes, que hoje não tem mais nenhuma condição de levar água para o Rio São Francisco. Temas polêmicos vão movimentar a pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa neste ano. O novo presidente do colegiado quer abrir os trabalhos debatendo as mudanças nas regras do seguro-desemprego e as reivindicações dos caminhoneiros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, posto que ele já ocupou em 2011. Logo após a eleição, a comissão votou requerimentos para a realização de audiências públicas. Uma delas vai ouvir representantes dos caminhoneiros, mas a comissão já tem agenda para esta semana. Na quinta-feira, nós pretendemos aqui discutir as duas MP, a 664, a 665, que trata de seguro-desemprego, trata da saúde, trata da questão da viúva, trata da questão do pescador. E aí, né, para essa quinta-feira já está confirmada a OAB, o DIESE, o DIAP e representantes de centrais sindicais. Depois faremos outras reuniões, porque são muitas entidades que querem debater os temas. Nós vamos debater os temas da conjuntura. Na segunda matéria da série sobre a reforma política, veja as propostas apresentadas por organizações e entidades da sociedade civil e também as que já tramitavam no Congresso, mesmo antes das manifestações de junho de 2013. Acho que ele precisa realmente ter uma mudança profunda, significativa, e que a população realmente participe dentro de seus fóruns de forma bem direta. Eu acredito que se eles criassem mecanismos, por exemplo, de ouvidoria popular por meio de redes sociais, isso ia ajudar bastante. Mas eu acredito que também não é só você falar em redes sociais, porque tem muita gente que fala e não faz. Tem que ir atrás também na prática. A democracia é isso, é uma participação popular de todos. A exemplo do que aconteceu com a lei da ficha limpa, a CNBB, a OAB e mais de 100 entidades da sociedade civil elaboraram um projeto de iniciativa popular para a reforma política. Entre as mudanças propostas estão o veto ao financiamento privado das campanhas eleitorais, o voto em listas pré-ordenadas, formadas democraticamente, e a regulamentação dos instrumentos de democracia participativa, previstos na Constituição. O projeto da coalizão ele é muito mais complexo. Nós apenas destacamos alguns pontos desse projeto, mas ele é muito mais amplo. E queremos que ele também entre no Congresso Nacional, seja discutido para ser aperfeiçoado, melhorado. Esse é o nosso desejo, entende? Para que seja admitido no Congresso, são necessárias no mínimo 1.500.000 adesões. No final de fevereiro, mais de 450.000 eleitores já haviam assinado. Uma questão inquietante, todos sabem, é a forma como são eleitos os deputados no sistema proporcional. Em sessão temática no plenário do Senado, com a presença de juristas, cientistas políticos, representantes de organizações não governamentais e demais convidados, o presidente Renan Calheiros ressaltou a necessidade de uma resposta competente à demanda da população. Algumas propostas legislativas que tratam da reforma política já devem entrar na pauta da sessão plenária de hoje. Entre os temas a serem votados estão a desincompatibilização de cargos no Executivo para a disputa da reeleição, o fim das coligações proporcionais e as mudanças nas regras para a criação de partidos. Já há consenso entre os senadores para a votação dessas propostas. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.